Diga aí, gente, tudo bem? Estamos aqui nas nossas conversas da quarentena, isso aí, fazendo reflexões, batendo um papo, conversando, pensando a vida à luz do texto bíblico, da nossa caminhada com Jesus, para que a gente aproveite da melhor maneira possível esse tempo. Vou encerrar meu papo com você sobre sofrimento, pelo menos de forma objetiva e direta, como a gente está fazendo essa semana. Pode ser que daqui a alguns dias a gente volte no tema, mas hoje eu quero falar um pouquinho sobre estar preparado para o dia do sofrimento. Estar preparado na mente e no coração para o dia do sofrimento. Vou recorrer a Salmo 119:11 diz assim: guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. E o Salmo 119:130 diz assim também: a explicação das tuas palavras ilumina e dá discernimento aos inexperientes. Incrível a gente pensar que é preciso estar preparado para o sofrimento. É verdade. Essa é uma realidade que deve estar bem clara para a gente. Como é que a gente se prepara para o sofrimento? Bom, esse negócio de permitir que o sofrimento seja algo que edifique a minha vida, me melhore diante de Deus, não é uma coisa muito natural para a gente. O natural é chorar, o natural é gritar, o natural é ficar revoltado contra Deus, isso é o natural. Como é que eu me preparo? Como é que o texto bíblico me ensina a me preparar para que o dia mau não me destrua, não me afaste de Deus, mas ele seja um instrumento? Já disse na abertura do vídeo, mente e coração preparados, ambos preparados. É preciso preparar a mente e o coração para o sofrimento. Primeiro, uma coisa importante é a gente pensar que não tem receita anti-sofrimento ou receita durante o sofrimento. Cada um é um, cada situação é uma situação e a gente precisa de um preparo e de um movimento individual mesmo. E nesse movimento a gente vai permitindo que o sofrimento não seja um instrumento de destruição, ou melhor, trabalhando o coração e a mente para que isso não aconteça. Veja que coisa interessante. A gente está num momento que abrange a todos nós, é uma pandemia global, mas cada um de nós é afetado de um jeito, porque temos a nossa particularidade. Então não tem receita, tipo assim, ore desse jeito tudo vai ser resolvido, não é? Cumpra algum ritual religioso que tudo vai ser resolvido. Não, é uma questão de interiorização, de trabalho de Deus, de conhecimento de Deus, que vai me preparando para o dia mau. Então, isso é importante que aconteça antes que o sofrimento chegue. Por quê? Porque durante o sofrimento não dá, né, gente? Durante o dia mau, eu não vou querer, por exemplo, vamos falar um pouquinho agora sobre preparar a mente para esse dia, eu não vou querer abrir a Bíblia e ficar estudando. Agora eu vou estudar para saber como é que eu vou lidar com esse sofrimento. Isso fica muito mais difícil quando o sofrimento já chegou. Por isso nós precisamos nos preparar durante a vida, para que quando o sofrimento chegue, o dia mau chegue, eu já esteja com a minha mente preparada para esses momentos difíceis que virão. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um conhecimento básico do Evangelho. E quando eu digo conhecimento básico do Evangelho, não é só saber o Salmo 23, não é só saber João 3,16, é o conhecimento mínimo do que é Evangelho. Quem somos nós? Por que estamos aqui? Para onde nós iremos? Em que mundo eu estou? Que história é essa que eu estou vivendo? Saber, por exemplo, que a história maior que envolve todos nós é a história bíblica. A história bíblica mostra pra gente que nós estamos dentro de uma outra história. Eu gosto de usar essa ilustração aqui da mão, que ajuda bem. A gente tem o início de todas as coisas, a gente tem o Gênesis, a criação, a perfeição de Deus. Depois a gente tem a rebeldia humana, a autonomia, o homem dizendo para Deus: não quero te servir, andar com você, não quero depender de você, é melhor assim pensar isso. Não quero depender de você, eu quero ser autônomo. E a gente tem as consequências desse afastamento do homem. É o pecado que traz o quê? O sofrimento. E a gente vê a partir de então um trabalho divino que já foi
realizado na eternidade, mas se completa na história do homem, entra na história do homem para redimir o homem. E aí você tem o final da história, a redenção de todas as coisas. Onde nós estamos? A gente está aqui no meio. Saber essas coisas é muito importante. A gente está falando de teologia bíblica, que você pode procurar desenvolver lendo bons livros, estudando, fazendo um seminário, se for possível. E por que isso é importante? Primeiro, eu acho que a gente precisa desmistificar essa coisa de teologia como uma coisa só para alguns. Ah, é só para o pastor, ah, é só para o seminarista, ah, é só para quem dá aula na escola dominical. Não, é para você, é para mim. Porque tem a ver, sabe com o quê? Com vida. Responde às questões da vida, responde e me prepara para as coisas da realidade da existência humana. Conhecer as doutrinas bíblicas, conhecer o mínimo, porque nós somos cristãos e precisamos realmente nos aprofundar. Sabe por quê? Porque essa profundidade não é só uma questão de conhecimento, é uma questão de vida ou morte. Se eu tenho a minha mente preparada pelo conhecimento de Deus e pelo entendimento do que é a vida, quando o sofrimento vem, eu não me desespero a ponto de ser destruído. E o que acontece muitas vezes é isso, né? Gente aprende, pessoas que aprendem situações teológicas erradas, elas aprendem, por exemplo, que quando você se converte, pronto, acabou o sofrimento, tá tudo bem, tá todo mundo bacana, agora a vida vai ser maravilhosa, vem pra cá que você não vai ter mais sofrimento. Errado, teologicamente equivocado, não é isso que a Bíblia mostra, mas a pessoa foi ensinada assim. E quando chega o sofrimento? Desmonta, tira o chão, não é? Surta. E aí acaba jogando a sua vida fora e a sua espiritualidade vai também embora. Perde a vida, uns perdem a vida literalmente, outros perdem a vida porque perdem a sua espiritualidade, porque a sua teologia estava equivocada. Simples assim, porque a sua teologia estava longe dessa realidade. Agora, por exemplo, nós temos que saber, uma verdade teológica absoluta que a gente precisa saber, é que não estamos livres do sofrimento nesse mundo. Acabei de falar isso. Como é que você descobre isso? Lendo o texto bíblico. Por exemplo, 1 Pedro capítulo 4, onde Pedro fala do sofrimento como um instrumento de Deus na vida da gente. Outras histórias, falei aqui ontem sobre a história de Jó, no outro vídeo, e aí vai. Se eu não tenho esse conhecimento, eu sou afetado e sofro porque não sei disso. Quer dizer, o sofrimento de uma situação que eu vivo é agravado porque eu não sei uma realidade bíblica e teológica adequadamente. Eu preciso saber também que Deus é Deus e que seus caminhos são inescrutáveis, como diz Paulo. Eu preciso saber teologicamente que nem tudo é previsível, que Deus tem a questão da transcendência de Deus, que tem a questão daquilo que eu não alcanço aqui hoje. Paulo fala, hoje a gente vê por espelho, a gente verá face a face. Essas teologias, esses valores teológicos, essas doutrinas, na minha mente, me preparam para o dia mau. Agora, é claro, a gente precisa preparar o coração também, porque essa palavra crua, ela muitas vezes não tem efeito porque ela fica só na mente. E já dizem que na prática a teoria é outra coisa, ou vice-versa, na teoria a prática é outra coisa, é verdade. A gente não precisa só saber por saber, a gente tem que ter isso no coração. Aí é uma vida com Deus, aí é uma relação com Deus, aí é mente e coração preparados para que o dia mau não nos afunde, para que o dia mau não nos destrua, para que o dia mau não nos afete além do que ele pode afetar, mas nós estarmos preparados para vivermos o dia mau da melhor maneira possível. Saber e ter no coração essas coisas nos preparam e nos fortalecem no dia mau. Papo rápido hoje para encerrar essa conversa, mas muito importante. Prepare-se e guarde o teu coração. Nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar uma leitura bíblica, nunca é tarde para começar um movimento de oração, nunca é tarde para se relacionar com Deus. E no meio desse sofrimento, o meu desejo e a minha expectativa e a minha oração é que a gente traga à mente aquilo que nos traz esperança.
o caráter de Deus, a bondade de Deus e o entendimento das coisas que têm a ver com a nossa vida e que estão explicadas, por incrível que pareça, no texto bíblico. Isso preserva a gente no dia mau. Eu espero que você seja muito abençoado e que esse tempo logo termine, né? Espero que a gente acabe logo com essas conversas da quarentena, a gente passe para outros vídeos, mas que logo tudo volte à normalidade. Logo a gente está de volta em mais um vídeo aqui. Valeu, Deus abençoe. Obrigado.